Mas Deus é bom demais, amados. E o que é que Deus colocou, amados, no meu coração para que a gente pudesse conversar um pouco essa noite? Sabe, amados, o Senhor Ele vem tratando algo comigo e mostrando algumas coisas que têm acontecido no meio do povo de Deus, que é muito sério isso. Na verdade, amados, Deus começou a me mostrar, por causa de quê? Ele começou a mostrar com relação a algumas coisas. Vocês já ouviram falar sobre justamente a ninhada, assim de ratos. De como eles são sábios em tudo aquilo que ele faz. Na verdade, os ratos, eles quando vão comer algum alimento, tem sempre o líder da ninhada que manda um mais fraco, o que está geralmente doente e tudo mais, para quê? Para que ele possa comer aquela comida e se ele morrer, os outros não comem, eles vão embora e vão comer em outro local. Então, eles são muito organizados, eles são, na verdade... se você for estudar, não é uma praga tão fácil de acabar. Por isso que os homens precisaram estudar bastante sobre os ratos para poder inventar venenos para que acabar com eles. Mas eu conheço pelo menos 2 tipos de veneno de rato. Você vai entender onde é que eu quero chegar, tá certo? Não se preocupa não, que eu não estou aqui para dar aula de anatomia de rato não. Mas eu queria te explicar algo e você vai entender onde a gente vai chegar. Tem 2 tipos de veneno, amados, que eu particularmente conheço, que um é um veneno tipo um tablete, que eles colocam em iscas para que aqueles ratos eles comam e não morram na mesma hora. Então o rato ele come aquela isca, come daquele tablete, volta para a sua ninhada e o que é que acontece? Depois de um tempo é que ele vai morrer. E quando ele morre, ele acaba ficando seco lá dentro. Como eu também conheço um outro tipo de veneno para rato, que na verdade é um pó, um pozinho azul, onde eles passam pelaquele pó e eles não comem do pó. Eles passam e vão embora para a sua ninhada. E quando chega lá, amados, os homens, nós descobrimos que os ratos, eles são bem higiênicos. E o que é que eles fazem? Eles pegam, amados, e vão fazer a sua higienização. Eles começam a lamber todo o corpo deles. E acabam lambendo também as suas patas. E com isso, acabam comendo, ingerindo veneno e acabam morrendo. E o que é que Deus me lembrou com relação a esses venenos? Deus estava me lembrando, amado, justamente de como é que o diabo ele trabalha no meio do povo de Deus. Ele sabe justamente que se vier de frente comigo ou com você, ele não vai conseguir nos vencer, porque o maior habita dentro de nós. Mas ele também sabe, amados, que se ele vier de uma maneira, botar um tipo de veneno, ou seja, um tipo de uma armadilha, ele pode justamente nos alcançar, porque a gente não vai ter noção do que a gente está fazendo. Como um rato, geralmente o povo de Deus acaba caindo em algumas armadilhas que o diabo traz. E essas armadilhas, amados, é justamente para tentar roubar tudo aquilo que Deus tem proporcionado para mim e para você. Porque, amados, você não imagina como foi grande o sacrifício de Jesus naquela cruz para poder recuperar tudo aquilo que o diabo tinha roubado da minha vida e da tua vida também. Na verdade, amados, nós somos abastardos. Se eu e você entendêssemos como foi grande a vitória de Jesus por mim e por você, a gente não viveria mais do mesmo jeito. Todos os dias da nossa vida a gente ia celebrar. Por causa de quê? Porque a vitória ela é nossa. E tudo que foi nos roubado foi nos restituído. Então o que é que o diabo faz? Ele sabendo de que nós somos a obra-prima de Deus, ele quer justamente te atacar para te derrubar, para que você não possa usufruir daquilo que Deus tem para a minha vida e a tua vida também. Então ele começa a colocar armadilhas. E qual é uma das armadilhas, amados, que é terrível da parte do diabo? É justamente a ofensa. A ofensa, amados, tem entrado no meio do povo de Deus de uma maneira a qual o povo de Deus não tem sentido. E esse veneno que vem do quinto dos infernos, ele tem estragado a vida espiritual de muitas pessoas no meio do reino de Deus. As pessoas elas não sentem, porque esse tipo de praga, esse tipo de armadilha que o diabo usa, é uma armadilha onde nós muitas vezes não sentimos que estamos ofendidos. A gente acha, amados, que por causa daquilo que alguém disse, uma palavra, algum gesto contra nós, nós temos todo o direito de ficarmos ofendidos contra aquela pessoa. Mas não entendemos que aquela ofensa é uma porta muito grande que vem da parte do diabo para entrar outras coisas além da ofensa. Porque, amados, raiz de amargura, a depressão, a ansiedade, várias outras coisas vêm junto, porque o diabo ele sabe que aquilo é um cavalo de Troia para a minha vida e a tua vida.
Então nós devemos ter cuidado, amados, com aquilo que está chegando ao nosso coração. Porque pessoas, eles podem se levantar, não inspiradas por Deus, mas inspiradas pelo diabo, para poder trazer alguma palavra que vai te ofender, para trazer alguma coisa, algum gesto que traga menosprezo para a tua vida. E com isso, você viveu uma vida de ofensa. E quando a ofensa entra, amados, deixa eu só te contar, a raiz de amargura é algo que escraviza a vida das pessoas, ao ponto delas não poderem nem mais ter comunhão para com Deus. Nós conhecemos pessoas que elas não recebiam batismo com o Espírito Santo, até entenderem que um dia foram ofendidas. E quando ela liberou perdão, na mesma hora, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. Então, amados, são coisas sérias que o diabo ele quer fazer com a minha vida e a tua vida também. Então, nós precisamos ter cuidado com relação a isso. Porque a ofensa, como eu disse, ela tem uma aparência de algo que é lícito. Porque se eu fui ofendido, por que eu também não posso ter o direito de chegar e dizer assim, não, peraí, ele que me ofendeu, ele que vai ter que vir pedir perdão para mim? Não é verdade? Mas sabia que isso não é o jeito certo? Eu vou te contar só uma história para você poder entender melhor, tá certo, amados? Para trazer um entendimento melhor para a minha vida e a tua vida também. Havia uma mulher, amados, ela é uma mulher muito bonita, estava no aeroporto, ela estava esperando o avião, né? E ela, quando chegou para fazer o check-in, ela viu que o voo dela estava atrasado. E ela disse, rapaz, já que eu vou ter que passar horas aqui sentadas, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ali naquela banca de revistas, vou comprar uma revista, vou comprar uma bolacha, num pacote de bolacha e vou ficar aqui sentado esperando. E ela foi lá na banca de revista, comprou uma revista, comprou um pacote de bolacha, procurou um canto mais quieto que tinha no aeroporto e se sentou, esperando a hora de pegar o seu voo. E ao lado dela acabou sentando um cavalheiro, um senhor de idade, bem vestido, de paletó, e abriu o seu jornal. E quando é de repente, aquele senhor pega o pacote de bolachas, abre e come uma. E ela olha e diz, como é que pode? Ele pegou o meu pacote de bolacha sem me pedir licença nem nada, e pega uma bolacha e come? Mas que descarado. Aí ela foi, pegou uma bolacha também e comeu. E para surpresa dela, o que é que ele fez? Pegou mais outra bolacha e comeu. E isso foram dividindo o pacote até ficar uma única bolacha no pacote. Aí ela disse, eu quero ver se esse cara de pau agora vai ter a ousadia de comer a última bolacha que tem. E para surpresa dela, aquele senhor pegou a última bolacha, partiu no meio, colocou a metade de volta no saco e comeu o restante. Ela ali saiu irritada dali. Ela disse, não é possível uma coisa dessa. Que vontade de dar uma tapa na cara dele. E ela foi no banheiro, foi lá fazer aquilo que geralmente as mulheres fazem, se maquiar, retocar a maquiagem, retocar o cabelo. E ao chegar lá no banheiro, quando ela começou a tirar as coisas de dentro da sua bolsa, para surpresa dela, ela encontra um pacote de bolacha. E foi aí que ela entendeu que o pacote de bolacha que ela estava comendo não era o dela, era o dele. E muitas vezes, amados, nós estamos vivendo dessa maneira. Nós somos ofendidos e nós achamos, amados, que estamos com toda a razão. E se Deus diz na sua palavra, amados, que eu e você devemos também no momento aonde fomos ofendidos, chegar lá e pedir perdão por aquilo, né, a gente se arrepender e não deixar com que essas mazelas que vêm da parte do diabo entrem na nossa vida, isso é benefício para mim e para você. Porque, amados, se você queria viver enganado, não queira não, porque é ruim demais viver enganado. Como eu mesmo passei a minha vida inteira pensando que a caixa preta de avião era uma caixa preta, até o dia de descobrir que ela era uma cor alaranjada, uma cor forte. E como é ruim, não é verdade, amados? Você descobrir que aquilo que você achava que era, não era a verdade. E do mesmo jeito, amados, tem pessoas vivendo ofendidas, estão vivendo de uma maneira a qual Deus não deseja, e com isso, deixam de usufruir do melhor de Deus nessa terra. Porque Deus, Ele deseja responder às nossas orações. Porque, amados, quando a ofensa entra, nem a nossa oração do teto não passa. Deus deseja fazer milagres através da nossa vida. E por que nada está acontecendo? Olha, sonda para ver se não tem alguma raiz de amargura, alguma ofensa no teu coração. Porque eu mesmo, Eduardo, o que é que aconteceu? Durante muito tempo, amados, eu já fui ofendido, como também já ofendi a muitas pessoas. Não pense que pastor não tem que crer como você crê, que não tem que viver pela fé como você vive. Nós também temos que fazer as mesmas coisas.
Mas só existe uma pequena diferença, é que quando eu for prestar contas diante de Deus, o meu julgamento vai ser mais rígido do que o seu. Aí é que está a diferença, mas nós devemos viver pela fé do mesmo jeito. Então, amados, o que é que acontece? Eu muitas vezes já fui ofendido e eu ficava amargurado, com raiva, amados, de coisas que muitas vezes a gente escuta, de coisas que às vezes a gente acaba falando e não queria dizer aquilo, mas acabou machucando alguém. E, amados, e quantas vezes eu precisei ser corrigido por Deus, porque muitas vezes o orgulho não deixava eu ver que eu estava ofendido. Eu achava, amados, que estava certo e que a pessoa que tinha me magoado era que tinha que vir pedir desculpa. Então, amados, cuidado para não estar ofendido e deixar que o orgulho crie diante de você uma muralha tão grande ao ponto de você não poder chegar onde Deus quer que você chegue. Porque Deus, amados, não quer que você viva de qualquer jeito, mas Deus quer, amados, que você usufrua do melhor, do que Ele tem para a vida de você. Porque eu me lembro, amados, olha, entende bem o que é ofensa, entende bem com relação a isso. Quando eu vim morar aqui em João Pessoa, eu tinha quase 10 anos de idade. E eu fui estudar numa escola, mas eu nunca tive aula de inglês, e fui estudar numa escola onde ensinava inglês. Quando eu cheguei lá, mas eu não sabia nada de inglês. E quando eu cheguei, a professora, a tia, como a gente chamava, ela dava aula e tudo mais, e eu tinha uma dificuldade que eu não sabia. Eu não conseguia enxergar direito o quadro, eu tinha dificuldade na visão. Então eu não anotava as coisas, eu não conseguia prestar atenção, porque explicava, colocava no quadro, eu não conseguia anotar, e aquilo me trouxe notas baixas. E um dia a professora de inglês, o que é que ela fez comigo? Ela pegou e disse: ó, Eduardo, pegue sua cadeira e venha, bota aqui na frente, junto do quadro. E eu fui, como um bom aluno, exemplar, como eu era, fui lá, peguei a cadeira e coloquei lá junto do quadro, me sentei diante de toda aquela turma, que eu acho que tinha de 40 para 60 alunos dentro daquela sala de aula. E o que é que aconteceu? Aquela professora chegou, parou a aula para dar um exemplo comigo. E sabe qual foi o exemplo? Ela disse: olha, vocês não devem ser do jeito que ele é. Ele não aprende nada, ele não quer nada com a vida. Isso é um exemplo de como vocês não devem ser. E, amados, agora imagina só a vergonha que fica para uma criança com 10 anos de idade, aonde você se lembra de toda aquela situação e de ter todos os seus amigos zombando depois de você. Você se sentiria ofendido? Sim, eu me sentiria. Sabe, amados, e daquele dia em diante, eu não sabe aquele desprazer que eu tinha com a língua do inglês? E, amados, até hoje eu ainda tenho um pouco de dificuldade, mas a ofensa, Deus precisou tirar de dentro do meu coração. Porque eu olhava, amados, toda vez que eu via alguém falando inglês, eu disse: eu não preciso disso. Não, eu não quero isso. E aquilo, amados, dificultou toda a minha vida, por causa de uma ofensa de uma pessoa. Então, muitas vezes, nós não entendemos porque que não estamos andando e caminhando do jeito que Deus quer. E Deus precisa nos avisar, como avisou para a minha vida também naquele período, que disse: você precisa liberar perdão, você precisa parar de viver desse jeito. E um dia, mas eu estava ministrando aqui na nossa igreja, onde era antes, no antigo prédio, e quando eu estava ministrando, quem chegou na igreja? Disse, quem foi? A professora, a tia. E tu acha que eu chamei ela lá na frente para dizer: olha, isso aqui é o exemplo de como vocês não devem ser como professor? Vocês acham que eu fiz aquilo? Não, amados, quando terminou o culto, eu fui lá dar um abraço nela. E, amados, uma coisa que é certa mesmo, sabe, amados, quando a gente libera perdão, coisas começam a fluir na nossa vida. Nós somos o povo de Deus, amados, e não vivemos com medo do dia de amanhã, porque nós reconhecemos que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Mas tem coisas que nos seguram. Tem pedras, amados, que muitas vezes são amarradas no nosso pescoço, que faz com que a gente não consiga sair do lugar. E Deus não quer isso. Deus nos chamou para correr a carreira que é a proposta para a nossa vida. Porque, amados, Deus precisou fazer comigo como Ele fez com aquele jovem rico, que chegou lá para Jesus e disse: olha, o que é que eu faço para poder herdar a vida eterna? Eu já cumpro com todos os mandamentos. E Jesus, amado, sabia que no coração daquele jovem tinha o amor ao dinheiro. E disse: vai, vende tudo o que você tem, dê aos pobres e venha me seguir.
E aquele jovem saiu dali entristecido por causa que Jesus tinha falado com relação a isso. E do mesmo jeito, amados, Deus precisou em várias ocasiões, em muitos momentos da minha vida, tratar comigo com relação à parte de ofensa. Porque eu tinha deixado que isso entrasse no meu coração. E com isso, amados, eu ia deixar de abençoar a tua vida, como a minha vida também ia deixar de ser abençoada. Por isso que eu estou aqui essa noite, para vacinar você, para dizer, cuidado com aquilo que você está escutando, cuidado com os gestos que você vê contra você, mas também cuidado com aquilo que você está dizendo com o teu irmão. Porque o povo de Deus anda em amor, não é verdade? E a gente vive em amor. A gente não está aqui para derrubar a vida de ninguém e nem de ser juiz da vida de ninguém. Mas nós estamos aqui, amados, para proclamar as boas novas do Evangelho. E pode ter certeza, amados, dias melhores, eles virão aí pela frente. Então, Jesus, ele nos orientou com relação a isso. Como está escrito lá em Lucas, no capítulo 17, no versículo 1, que era impossível que não acontecesse escândalos. Então, amado, Jesus ele já estava nos avisando, olha, cuidado, vocês vão ser ofendidos, vocês vão ficar escandalizados. Né? Pastores vão escandalizar, jovens vão escandalizar, seus pais vão se escandalizar, tudo por causa de quê? Porque a ofensa, amados, está aqui no nosso meio, e a gente precisa ter cuidado com isso. Não somente ele, como também Paulo escreveu para Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, que nos últimos dias os homens seriam egoístas. E quem é egoísta, amados, pensa somente no seu próprio umbigo. E pouco importa se ele tem que derrubar alguém para poder conseguir a posição de liderança. Ele não importa de ter ofendido uma família, de ter passado a perna em alguém. O que importa a ele é ter uma colocação melhor, porque o egoísmo está dentro do coração do ser humano, menos no povo de Deus, não é verdade? Porque nós, amados, reconhecemos aquilo que é bom para a nossa vida e não deixamos que o lixo que vem da parte do diabo fique dentro do nosso coração. Então, se nós sabemos, amados, que Jesus Cristo já tinha nos avisado que seria impossível o povo de Deus não ser escandalizado, ou seja, não ser ofendido. Se Paulo já tinha escrito a Timóteo e também nos deixou essa carta para mim e para você, dizendo que os homens seriam, na verdade, egoístas. Então, o que é que eu faço? Eu preciso ter cuidado para que isso não entre no meu coração. Deixa eu dar só uma dica. Você quer uma dica para saber se você está ofendido? Quer uma dica? Eu vou te dar, tá bom? Se você chega, por exemplo, numa festa, ou na igreja, ou no teu trabalho e tudo mais, e uma determinada pessoa chega lá, e aquela festa perde todo o brilho, na casa você tem vontade de ir embora, no trabalho você não vê a hora de dar a hora para você sair do trabalho, então, amados, você está ofendido. Com certeza, a ofensa, ela já está dentro do teu coração. Agora, se você tem um pensamento, que é um pensamento recorrente, sobre alguma palavra, sobre algum gesto que alguém fez contra você, e aquilo fica igual a descarranhado, né? Quem é que é da época do LP? Glória a Deus, né? Eu não vou levantar minha mão também assim, mas... né? Outro dia desse, Daniel estava perguntando fita cassete como é que era. Né? Era bom aquelas fitas que no carro, né? Que você tinha que rebobinar com um lápis. Vocês são dessa época? Deus é bom demais, amados. E aí o que é que acontece? Né? Tinha um LP, mas quando ele estava arranhado, ele ficava tocando a música no mesmo canto. Se o teu pensamento continua recorrente todo momento, em um dia todo, em toda hora, você fica apenas se lembrando daquilo que a pessoa disse contra você, ou de um gesto que ele fez contra você, eu tenho uma boa nova para te contar, você também está ofendido. E se você está ofendido, joga fora logo isso, porque isso não serve para você. Se você entendesse quem você é, a menina dos olhos de Deus, o povo eleito, você não ia querer viver com o lixo do diabo dentro do teu coração. Porque você ia dizer, Senhor, tu me chamaste para andar de uma maneira altaneira. Senhor, tu me disse que eu vou viver na plenitude daquilo que tu disse. Então eu não vou deixar que as mazelas do diabo fiquem reinando na minha vida. Porque uma coisa que é certa, mas o diabo deseja roubar, matar e te destruir. Mas Deus trouxe Jesus Cristo para morrer nessa terra, para que eu e você tenha vida e vida com plenitude.
Então, amados, vamos viver de que maneira? A mercê daquilo que o diabo diz, ou vou viver de acordo com aquilo que Deus diz na sua palavra? Vou viver de acordo com o que Deus diz. Porque é algo que é certo, amados, o diabo ele vai querer roubar, mas Deus é maior. Deus é tão bom, amados, que ele já está vacinando a gente com antecedência. Ele já está trazendo... Alguém aqui já tomou bezetacil? Quando eu estava no quartel, eu tive que tomar bezetacil, mas uma coisa que é certa, viu? Dói, que não é brincadeira. E eu sei que essa vacina de hoje, às vezes ela dói um pouquinho, que começa a mexer um pouco no nosso coração, não é verdade? Deus começa a trazer à tona aquilo que muitas vezes a gente está ali escondido. Mas isso, amados, não é ruim não, isso é bom. Porque a gente começa a parar e pensar naquilo que estamos vivendo e dizer, Senhor, eu não quero isso para mim. Eu sei que tu tem muito mais e eu vou vivendo esse muito mais. Então, o que é que eu preciso para poder trazer essa vacina bem para vocês? O que é que eu preciso? Ter em mente, em todo momento do meu dia a dia, que os planos de Deus, entenda que isso é vacina, tá certo? Preste bem atenção. Os planos que Deus tem para a tua vida, ninguém vai poder roubar. Nem o diabo, nem qualquer outra pessoa. Seja pastor, se ele está abafando a unção que há sobre a tua vida, ele não vai conseguir roubar os planos de Deus para você. Se é um irmão de oração que está falando mal da tua vida, não se preocupe, porque Deus é teu juiz. Mas eles não vão roubar os planos de Deus para a tua vida. Se é teu chefe que está acabando, passando a perna em você, não se preocupe, porque Deus vai escrever o final da tua história. E na verdade, amados, ele não consegue roubar os planos de Deus para a tua vida. Então, amados, muitas vezes nós estamos dando valor àquilo que não tem valor. E quando, amados, nós damos valor, o que tem valor, que é a palavra de Deus, nós não vamos dar crédito às ofensas que chegam diante de nós. Porque eu sei que ninguém vai poder roubar os planos que Deus tem para a minha vida. Podem tentar abafar, podem até conseguir por um tempo, mas Deus vai pegar as mazelas que o diabo trouxe e vai transformar numa bênção. E quem é que eu posso trazer de exemplo para você poder entender melhor? José do Egito. Porque José do Egito, amados, o que era que ele tinha? Sonhos da parte de Deus. Ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se prostrando diante dele. Ele viu que o feixe dele e outros feixes se prostravam também diante dele. Havia inveja dos irmãos, porque Deus já estava mostrando que ele seria autoridade sobre a casa dele. Mas sabe o que aconteceu, amados? Por causa de ofensa. Eles se sentiram ofendidos. O que é que eles fizeram? Planejaram matar José. Jogaram ele dentro de uma cisterna. E um teve uma brilhante ideia. Disse, rapaz, qual o lucro que a gente vai ter? Né? Jogando ele aí dentro, ele vai apodrecer, vai morrer. Não vai adiantar muita coisa. Vamos vender ele como escravo. Só assim a gente vende e reparte o lucro entre a gente. Venderam ele como escravo para o Egito. Mas tinha acabado com os planos de Deus? Diga assim, não. E nem na tua vida também vai acabar. E ele chegou, mas lá no Egito, foi lá para a casa de Potifar, e quando ele estava lá, amados, Deus fez ele prosperar naquele lugar. Sabe, e aí o que é que acontece? A esposa de Potifar tem ideias que não vêm da parte de Deus. E chega, começa a assediar ele. E aí o que é que acontece, amados? Ele disse, não, eu não quero isso. Eu prefiro agradar a Deus do que me deitar com essa mulher. E sabe o que aconteceu? Ela levantou uma calúnia, e sabe onde é que ele foi bater? Na masmorra, foi preso. Isso acabou com os planos e sonhos de Deus para a vida dele? Diga assim, acabou não, pastor. E nem vai acabar com os planos de Deus para a tua vida também. Porque podem caluniar, podem se levantar, podem dizer o que quiser, amados. Mas Deus tem planos e propósitos para mim e a tua vida também. E estava lá ele, amados, agora preso durante anos. Agora, algo que eu te pergunto, será que José estava ali dizendo, rapaz, cadê Deus nesse negócio? Eu servi a Deus com tanto amor e carinho, honrei os meus pais, fui vendido pelos meus irmãos como escravo, o meu pai pensou que eu morri. E cadê Deus nesse negócio? Faz anos que eu estou aqui, sendo injustiçado. Será que ele deixou que ofensa entrasse no coração dele? Por favor, diga assim, não. E nem vai entrar também no teu também não. Porque, amados, quando ele guardou o coração dele, ele se preservou de tudo isso. E nós sabemos, amados, que ele trouxe a interpretação de algo que iria acontecer. E ele foi exaltado diante de todo o Egito, ficando apenas abaixo de Faraó.
Mas por causa de que ele tinha sido ofendido por Potifar e também pela esposa dele, ele pegou agora, se rebelou e disse, tá, agora eu sou autoridade, agora eu quero ver que essa sujeita dos quintos dos infernos, ela vai ver o que é que vai acontecer com ela. Vocês viram ele se rebelando e trazendo alguma, eu posso assim dizer, alguma revolta contra a família de Potifar? Também não, amados, porque ele não precisa usar as armas que o diabo traz, ele não deixou que a ofensa entrasse no coração dele, e isso, amados, fez com que os sonhos que Deus tinha para a vida dele, os planos e propostas da parte de Deus, acontecesse na vida de José do Egito. E eu queria que você abrisse comigo lá em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, Gênesis capítulo 50, no versículo 20, vamos fazer o seguinte, volta só um versículo no 19, que diz assim, mas José respondeu, olha a resposta de José, que ele deu para os irmãos dele, não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus, é verdade que vocês, ou seja, os irmãos dele, planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muitas pessoas. Então, amados, o diabo ele pode planejar tudo, organizar tudo, para roubar, te matar e destruir, mas Deus com antecedência já tem um plano magnífico para livrar você da morte, para fazer com que você não seja roubado, para que você não seja destruído. Então Deus já estava avisando para José, José, olha, você vai ser exaltado, eu vou lhe colocar numa posição de autoridade. E José guardou o coração dele. E eu sei porque eu sei, amados, que eu tenho promessas da parte de Deus, como você também tem promessas da parte de Deus. Eu sei, amados, que Deus ele não vai tentar roubar nem destruir a tua vida, mas também nós sabemos de uma coisa, obrigado pastor, nós sabemos de uma coisa, amados, sabe de quê? Que os planos que Deus tem para a tua vida vão acontecer. Então toda vez que você for ofendido, a primeira coisa que você tem que ter no teu coração é o quê? Senhor, isso, vai poder roubar aquilo que tu tem para a minha vida? E sabe o que é que Deus já vai te responder com antecedência? Não, não vai poder roubar. Porque os planos que Ele tem, amado, Ele sabe de todas as coisas, Ele nunca é pego de surpresa. Você já imaginou José sendo vendido como um escravo pelos seus irmãos lá para os amalequitas e Deus se reunindo com o Espírito Santo, com Jesus Cristo e dizendo, rapaz, vem cá, agora a gente vai ter que fazer uma reunião de urgência. Os nossos planos foram de água abaixo. Pegaram José e venderam como escravo. E aí, o que é que a gente vai fazer? Não, mas Deus nunca é pego de surpresa. Deus, antes da fundação do mundo, sabia, antes do mundo existir, eu e você existir, Deus já sabia que o pecado entraria na nossa vida. E antes que o mundo existisse, Deus já tinha providenciado um cordeiro pascual para morrer no meu e no teu lugar, e a nossa comunhão ser restaurada para com Ele. Então, amados, uma coisa que é certa, Deus nunca vai ser pego de surpresa, e nem os planos dele vão ser fracassados. Mas sabia que alguém pode fracassar? Que é eu e você, se a gente deixar que a ofensa entre no nosso coração, então não deixa que isso aconteça. E uma outra coisa, amados, que você precisa ter como vacina contra a ofensa, sempre se coloque no lugar da outra pessoa. Tem uma palavra que eu acho muito bonita que se chama empatia, e essa palavra significa o quê, amados? Se colocar no lugar de outro, sentir o que o outro sente. Então, quando muitas vezes nós vemos as pessoas nos ofenderem, porque, amado, olha, sabe, um dia eu tive que parar de escrever na internet, porque tinha uma bênção, eu não tenho raiva dele, tá certo? Mas eu acabava de escrever, parecia que ele estava lá só esperando eu terminar de escrever, para embaixo dos comentários ele me corrigir tudo aquilo que eu tinha escrito errado. Porque, amados, eu troco o D pelo T, o L pelo N, o S por 2S e C cedilha, eu boto vírgula onde eu achar que deve colocar, eu meto vírgula para cima. Né? Então, aí o que é que acontece? Parecia que ele sentia alegria em estar ali todo momento, só esperando. Aí ele escreveu, ia lá.
dizer, ó, essa palavra está errada, essa aqui. Mas era só o que ele comentava, ele não pegava a essência do que Deus estava passando naquele momento, mas somente era para me corrigir no português. E sabe, amados, eu comecei a me colocar no lugar daquela pessoa e ver, amados, de como ele foi rejeitado pelos seus pais, de ver, amados, de como era a vida dele, amados, que muitas vezes ele tinha problemas na sua casa, com a sua família. E aí, amados, quando a gente começa a se colocar no lugar de outro, em vez da gente sentir raiva, a gente vai começar a orar e abençoar a vida dele. A gente vai começar a interceder e tudo aquilo que o diabo armou contra mim, amados, em vez de ser morte para mim, Deus trouxe vida. Porque o diabo poderia ter usado alguém, não era? Porque, amados, você gosta de ser corrigido publicamente? Gosta? Porque, amados, eu já fui várias vezes já, amados. E eu não fico com raiva disso. Até hoje eu não sei se chama cachorros ou cachorros, eu troco. E amados, teve um dia que eu estava ministrando e eu disse assim, olha, tem 3 palavrinhas, 3 letrinhas só, Deus é amor. E quando eu terminei o culto, amados, que eu saí, tinha uma menina que eu acho que não tinha nem 10 anos, e ela estava desenhando no banco, aí ela chegou e disse, tio, eu queria te falar uma coisa. Eu disse, pois não, minha filha, olha, tio, eu estava prestando atenção à sua ministração, e não são 3 letrinhas só, não, são 3 palavrinhas só. Deus, ele é amor. Eu disse, tá. Quem é o pai dessa menina? Ai, Jesus. E, amados, é uma coisa que é certa, a gente fica com raiva? Não. A gente se lembra, amados, que foi situações que a gente passou. Fiquei ofendido com ela? Não. E quando eu falo isso, amados, não é que eu fiquei com raiva, mas eu falo isso para você entender, amados, que muitas vezes nós devemos guardar o nosso coração e nos colocar no lugar da outra pessoa. Porque se eu pegasse e bloqueasse aquela pessoa lá naquela página social, qual era a intenção que eu estava fazendo? Deixando que o diabo pudesse criar uma rixa maior, ou seja, entre a pessoa e eu, não entre eu e a pessoa. Porque a pessoa, amados, muitas vezes, presta bem atenção a isso. Quando alguém jogar pedra em você, presta bem atenção a isso, que isso é muito sério. Alguém chega e levanta para falar mal de você, é por causa de que você é importante para ela. Eu vou traduzir isso para português, que foi em outras línguas, e eu sei que eu vou traduzir de uma maneira que vai você entender melhor. Você é alguém que faz a diferença. E porque você é alguém que faz a diferença, quando alguém chega e te critica, ou diz assim, não, se eu tivesse no lugar dele, eu faria melhor, é por causa de quê? É por causa que ele se sente menor e deseja estar melhor do que você. E com isso ele se sente bem, se sente orgulhoso, dizendo, vendo, eu posso dar uma opinião porque eu sei fazer melhor, mas na verdade ele tem você como uma pessoa importante. Então se alegre quando alguém começar a jogar pedra em você, porque você é alguém importante. Aleluia. Então, algo que é sério, amados, é que muitas vezes as pessoas vão te criticar, vão falar mal de você. Não fique com raiva disso. Diga, Senhor, Pai, obrigado, Pai, porque eu estou fazendo a diferença. Eu estou ministrando a Tua palavra, Ele está corrigindo o meu T pelo T, o L pelo... Eu não sei se é agulha ou aguinha, né? Eu troco o L pelo N. Né? Mas não tem problema, eu escrevo errado assim mesmo, amado. Uma coisa eu sei, Deus está abençoando vidas. Né, eu já fui dar aula, mas a primeira aula que eu fui dar no Rema foi tão legal, amados. Quando eu cheguei lá para dar aula, eu estava lá explicando justamente sobre cachorros ou cachorros. Eu não sabia o que falar, se era cristãs ou cristões. Né? E eu, quando eu cheguei, amados, aí tinha uma professora de português. E na hora do intervalo, isso na primeira aula que eu estava dando no Rema. Olha que coisa legal. Quando eu terminou o intervalo, eu saí para ir no banheiro. Eu estava um pouco apertado e a irmã me encontrou. E disse, olha, meu filho, eu gosto tanto, você ensina tão bem, mas tem uma coisa, meu filho, você agride os meus ouvidos, porque você fala errado demais. E, amados, você não imagina com que alegria eu fui no banheiro, pensando, rapaz, onde é que tem uma porta para eu poder ir embora? Porque você voltar para dar aula novamente, você imagina que situação estava no teu coração. Mas, amados, você deixa que aquilo entre no teu coração? Não. Você continua, você vai em frente, porque você se lembra que você está fazendo a diferença, independente daquilo que você fala. Porque, amados, eu conheço pessoas
que falam terrivelmente errado, mas quando abre a boca é o próprio céus aqui nessa terra. Então, amados, algo que a gente não está falando contra estudo, por favor, não me entenda isso. Eu sou a favor de que você faça um curso, que você seja doutor, que você seja uma doutora, que faça mestrado, que faça doutorado, que faça tudinho. Eu não sou contra. O que eu estou querendo te dizer, mas é que independente de se você fala certo ou se você fala errado, não deixe de abrir a tua boca para levar as boas novas do Evangelho. Porque você ficou ofendido porque alguém chegou e disse que você não era para aquilo. Se eu ficasse ofendido naquele dia, onde era que eu estaria hoje? Onde era que estaria a minha família? Porque, amados, eu, sem Deus, eu não sou ninguém. Sem Deus, amados, eu não sei trabalhar direito. A minha vida sem Deus não é nada. Mas com Deus, amados, nós tudo podemos. Deus é que nos dá sabedoria. Deus é que nos dá força para poder viver. Quem nós seríamos, amados, se não fosse Deus? Eu saberia tratar com minha esposa? Não. Eu saberia tratar com os meus filhos? Não. Eu saberia como dar uma pizza boa deles? Também não. Olha a alegria deles ali atrás. Mas uma coisa que é certa, amados, a gente está aqui para aprender tudo aquilo que Deus diz na sua palavra e não deixar que ofensa entre o nosso coração. Porque é algo muito sério, amados. Deus te chamou para andar em vitória e não viver como uma largatixa se arrastando durante toda a tua vida. E sabe, amados, para poder encerrar, eu só queria trazer aqui 3 benefícios, bem rápido, para que você entenda como é bom não deixar que ofensa entre o nosso coração. Eu vou deixar as citações e você lê na tua casa, tá certo? Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, eu vou repetir. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz que quando eu vivo de acordo com a palavra de Deus, as minhas orações, elas não vão ser impedidas. Então, amados, eu creio plenamente que quando a gente abre a nossa boca, os céus se movem a nosso favor. Porque, amados, está ali um filho de Deus, falando a palavra de Deus, e Deus, amados, Ele com certeza responde a cada uma das nossas orações. Porque não existe oração não respondida, existe oração mal feita, oração que não é de acordo com a palavra de Deus. Porque, amados, Deus não tem problema de audição, Ele escuta plenamente aquilo que você está dizendo. Independente se você está sussurrando ou apenas pensando, ou seja, até antes de que a palavra chegue na tua boca, Deus já sabe o que você vai dizer. Então, quando você abrir a tua boca em oração, amado, saiba que os céus vai se mover para atender os desejos do Filho do Rei. Porque assim você é. Filho do Rei. Então se acorde já amanhã, amado, já pensando, Pai, obrigado. E quando você colocar os teus pés no chão, vocês já viram aqueles filmes onde tem aqueles gigantes que quando bota o pé, chega e vai pum, pum, chega a terra treme. Nem entendeu? Pum, né? É o efeito sonoro da batida no chão, tá certo? E, amados, aí desse jeito é você, amados. O inferno vai estremecer quando você acorda. O diabo e seus anjos, aquela cambada toda vai dizer, eita gente, vamos lá que o negócio começou, ele acordou. Você, amados, é alguém que o inferno não gosta e continue assim. Então um benefício que a ofensa não entra no teu coração é que as tuas orações vão ser respondidas. Um outro benefício, e guarda isso. Em 1 de Pedro, capítulo 2, do versículo 22 e o versículo 23, mostra que Jesus Cristo, ele não revidava aquilo que era dito contra ele. Ele entregava para o bom juiz. Ou seja, Deus vai julgar a nossa causa. Assim como foi com Jesus Cristo, também vai ser com você. Podem levantar, te caluniar, dizer o que quiser dizer. Pode saber de uma coisa, o juiz que nunca deixa que o julgamento seja de uma forma errada, esse juiz é que está julgando a tua causa. Nós sabemos, amados, que infelizmente tem pessoas que trabalham no meio judiciário que acabam trazendo, por causa de dinheiro, julgamentos que não são certos. Isso não são todos, é uma minoria. Mas nós sabemos que isso acontece. Mas com Deus, amado, não tem boquinha não. Pode dar o dinheiro que for,
pode tentar o que quiser, mas sabe o que é que vai acontecer? O julgamento vai ser reto, e a tua causa vai ser julgada. E as palavras malditas que foram levantadas contra a tua vida não vão ter poder sobre você. Porque o justo juiz é que está julgando a tua causa. E o outro benefício, amado, sabe o que é? É que aquilo que intentaram contra você, não é mais agora com palavras, agora é com atitudes. Aquilo que intentaram contra você, é eles que vão ter que comer isso que eles plantaram. E eu queria que você, para encerrar, abrisse comigo aqui em Esther. Esther, ele fica antes de Jó, no Antigo Testamento. Vou voltando à Bíblia, tá? Salmos, Jó, Esther. Então você abre lá em Esther, no capítulo 6. Desculpa, abre em Esther, capítulo 7. Jó, capítulo 7. E, para encerrar, amados, com isso, eu preciso somente dizer que Amã, ele estava intentando contra a vida dos judeus. E nós sabemos que Amã, amados, ele tinha criado até construído uma forca para enforcar justamente Mardokai, ou Mardoqueu. E nós sabemos, amados, que estava tudo planejado. Né? Amã já tinha organizado tudo. Mas nós sabemos, amados, que o Antigo Testamento é sombra das coisas que iriam acontecer, não é verdade? E nós sabemos, amados, que isso aqui não é apenas uma ilustração ou alguma coisa que Deus colocou para poder preencher essa página. Aqui está falando sobre a tua vida. Se você não acredita, você vai ver isso na prática, porque Deus vai abrir os teus olhos e você vai ver, reconhecer que tinha planos para tentar destruir você. E você vai ver que Deus vai te mostrar tudo o que intentaram contra você, assim como intentaram contra a minha vida. E você vai ver, amados, que aquilo que armaram contra você, são eles que vão ter que usufruir. Porque um dia, amados, uma senhora, que eu vou contar só isso para poder voltar aqui para o versículo. Uma senhora que trabalhou muitos anos com minha mãe, e ela foi trabalhar numa doceria que era bem maior, bem renomada aqui em João Pessoa. A doceria da minha mãe era bem pequena. E aí o que aconteceu? Mãe deu todas as contas dela, né, agradeceu a ela pelo tempo que ela tinha trabalhado, deu uma Bíblia para ela de presente e ela foi embora. E a gente não sabia que ela mexia com bruxaria. Passou-se anos e a gente se encontra de novo com essa mulher. E a gente foi morar num local onde era de frente à casa dessa mulher. E agora essa mulher estava convertida. E ela contou para minha mãe que durante muito tempo ela fez magias para poder destruir a minha família, matar a mim, aos meus pais e meus irmãos. Ela colocava na boca dos sapos os nomes de cada um, costurava, fazia tudo o que era necessário. E sabe quantos morreram? Nenhum. Sabe, amado, de quantas coisas, de oferendas já fizeram para também destruir a nossa vida? Muitas, mas ainda estou aqui de pé. Sabe, amados, e quantas pessoas já levantaram palavras malditas, querendo que eu caia e essa igreja seja destruída? Muitas, mas ainda continuo de pé. Não estou dizendo isso, amados, com orgulho, mas eu estou falando, amados, que Deus é maior do que o diabo. E eu estou dizendo isso, mas para que você entenda que fizeram planos contra você, assim como fizeram contra a minha vida. Mas Deus é maior. E Deus vai te manter em pé, para que todos aqueles que se levantaram contra você vejam que Deus é Deus sobre a tua vida. E aqui, amados, estava lá Amã. Ele já tinha organizado tudo, planejado tudo para matar Mardoqueu ou Mardokai, eu não sei como está escrito na tua Bíblia, mas os dois estão certos. E sabe o que aconteceu com Amã? Olha, presta atenção. É aqui Esther, capítulo 7, versículo 10. Desculpa, vamos ler a partir do 9, que diz assim: um deles, chamado Arbona, disse, isso era um dos servos do rei, Arbona disse, perto da casa de Amã, há uma forca de uns 20 metros de altura que ele mandou construir para enforcar Mardokai, o homem que salvou a vida do Senhor, ou seja, do rei. Enforquem Amã nela, ordenou o rei.
Então enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. Será que Deus colocou isso aqui para quê? Sabe, amados, muitas vezes nós olhamos e lemos a Bíblia como se fosse apenas um livro de história. Mas eu creio plenamente, amados, que é Deus falando comigo e com você. Porque assim como foi com minha vida, também assim vai ser com a tua vida também. Então não deixa que a ofensa entre no teu coração, amados, e roube as bênçãos que Deus tem preparado para você. Porque dias gloriosos virão pela frente. Sabe, amados, pode passar a pandemia, pode vir tudo que quiser vier. Mas de uma coisa eu sei, a vitória é do povo de Deus. E nós vamos, amados, atingir essa terra com a palavra do Senhor e com a glória dEle. Aonde a gente chegar, amados, Deus está chegando ali junto conosco. Aonde a gente for, amados, Deus está indo junto conosco. E nós cremos, amados, no poder e na glória de Deus, mudando a vida de multidões através da nossa vida. Porque, amados, se você tinha vergonha de falar no microfone, não tem problema, Deus vai te dar um megafone, mas você vai anunciar as boas novas. Se você tinha problema de subir no púlpito, não tem problema, Deus vai te dar um caminhão, mas você vai estar anunciando as boas novas às multidões. Deus, amados, vai alcançar essa nação, porque a nossa nação vai ser sarada. O pecado não reina mais na nossa nação, mas para que isso aconteça, o povo de Deus tem que andar com o coração limpo e não deixar que a ofensa entre no nosso coração. Então, palavras que disseram contra você, perdoe. Né, amados, parentes que falaram, dizendo que você não servia para nada, que você não ia chegar a lugar nenhum, que você não tinha jeito para a tua vida. Quem foi que disse que isso é a verdade? A verdade é aquilo que Deus diz na sua palavra. Você vai chegar, você vai conquistar, você vai muito longe. Porque tem uma palavra para essa igreja que Deus disse e ela vai ser cumprida. Esse mundo, presta bem atenção a isso, esse mundo vai ser pequeno para tudo aquilo que Deus vai fazer através da tua vida. Você vai atingir multidões. Você vai atingir multidões. Aleluia. Então vamos orar. Pai, obrigado, Pai, pela essa noite, Pai. Pela palavra que Tu trouxe, Pai, ao nosso coração. Obrigado, Pai, porque Tu trouxe vacina, Senhor, para cada um de nós. E nós vamos estar atentos, Pai, e alerta, para que não deixe, Pai, que a ofensa entre no nosso coração. Obrigado, Pai, porque dias gloriosos virão pela frente. Porque, Pai, se porventura existir alguma coisa que não Te agradava, a gente vai jogar fora. Porque o nosso desejo é fazer com que os Teus sonhos, os Teus propósitos sejam realizados na nossa vida. Nós louvamos o Teu nome e Te engrandecemos com a nossa própria vida e com todo o nosso ser. No nome de Jesus, amém. Aleluia.